gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta para a segunda parte do vídeo de atualização das leituras dos últimos tempos, assim. Quem assistiu o primeiro vídeo já sabe que eu dividi em dois porque eu acumulei janeiro e dezembro, então eu tô com esses 2 meses aí pra conversar com vocês. A primeira parte, então, eu conversei com vocês sobre as leituras concluídas em dezembro e hoje, então, eu tô de volta pra gente conversar sobre as leituras concluídas em janeiro. Gravo esse vídeo no dia 31 de janeiro, então já considero esse círculo fechado na minha vida, não vai ter mais leituras sendo adicionadas durante esse mês. Então, hoje eu tô aqui pra atualizar vocês a respeito desses livros, só que não se esqueça que a primeira parte já saiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Quero já começar o vídeo te lembrando para deixar o seu curtir aqui nesse vídeo, porque isso é muito importante para a divulgação do meu trabalho, então deixa o seu like aqui embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, que assim você recebe notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. E como sempre, todos os links úteis, né, do vídeo vai estar aqui embaixo no box de informações, links de resenhas quando houverem e também links para a compra dos livros. E os meus links são links de associado da Amazon, então se você comprar qualquer coisa pelo meu link, você me converte uma comissão pela qual eu já te agradeço muito de todo o coração. Então vamos embora lá para esse vídeo, gente, porque de novo tem mais 7 livros para conversar com vocês. Quem assistiu o vídeo anterior sabe que eu fechei 2020 e abri 2021 lendo o mesmo livro, então fez parte de dezembro e de janeiro ali a leitura de Não É Errado Ser Feliz, da Linda Holmes. Eu já falei lá naquele vídeo também, né, sobre a premissa desse livro aqui, então não vou me repetir, mesmo porque também já tem resenha aqui no canal, o link vai estar aqui embaixo. É uma resenha dupla, em que eu falei sobre este livro aqui, o Não É Errado Ser Feliz, e também conversei com vocês lá sobre a leitura de A Segunda Vida de Missy, que eu li aqui, olha, pela edição do Clube Intrínsecos, nesse verde limão super lindo. Enfim, esse livro aqui, inclusive, já tá disponível para compra na versão comercial, né, A Segunda Vida de Missy. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo tanto o link do vídeo de resenha desses 2 livros, que não tem spoiler nenhum, então você pode assistir de forma despreocupada. Também vou deixar aqui o link para a compra, então, dos 2 livros. E vamos falar agora, né, sobre A Segunda Vida de Missy, do que se trata este livro. Quero já começar dizendo que é uma leitura muito emocionante, porque vai narrar a história de uma senhorinha de quase 80 anos, que é super solitária. Ela tem um filho e um neto que moram na Austrália, que ela vê bem pouco, assim, ela sofre muito por não estar podendo acompanhar o neto crescer, acompanhar a infância do neto, e ela sente que ela tá tendo um tempo precioso desperdiçado, sabe, longe do neto, enfim, ela sofre muito com relação a isso. Ela também tem uma outra filha que não é tão próxima, ela já não tem mais o marido, então ela é completamente sozinha, e ela é até meio ranzinza um pouco, porque a solidão fez com que ela se tornasse uma pessoa mais fechada. Inclusive, ela se afasta de qualquer possibilidade de contato social. E tudo porque ela acredita que ela não quer, assim, incomodar ninguém, ela não quer, sei lá, dar trabalho, sabe? Ela acredita que ninguém vai querer ter contato com ela por causa da idade, enfim, ela realmente se tornou uma pessoa muito fechada, muito sozinha. E tudo vai mudar na vida dela quando ela começa a se aproximar, na verdade, quando se aproximam dela algumas pessoas ali do bairro onde ela mora, né? Então ela vai ter 2 mulheres ali meio que forçando o convívio com ela, e é a partir daí que a vida dela vai mudar e ela vai viver o que se chamam de A Segunda Vida de Missy, né? Ela vai ter contato com essas pessoas, ela vai ter contato com outras vivências, e ela vai também aprendendo com essas pessoas, e também com uma cachorrinha, que é a Bob, que vai entrar na vida dela de uma forma inesperada, de uma forma que ela, assim, ela não quer ter essa cachorra, ela não quer ter animais, ela é completamente contra, mas ela vai se ver, né, de certa forma meio que forçada, entre muitas aspas, a ter essa cachorrinha que é a Bob, e enfim, a convivência com essas pessoas, com essa cachorrinha, vai fazer a vida dela mudar completamente, vai fazer ela aprender muito também, já que nunca é tarde demais para aprender sobre coisas novas, e ao mesmo tempo que ela vai tendo essas convivências, ela vai aprendendo mais sobre si mesma e sobre aprender a se perdoar, sabe, entender que os erros do passado não definem quem ela é, eles ajudaram a moldar a pessoa dela, porque, né, a vida é feita de erros e acertos, mas o que ela errou ficou no passado e ela não precisa ficar se culpando pelo que já aconteceu, afinal de contas, né, aquilo já passou. Então, assim, é uma história muito inspiradora de uma senhorinha super fofa, que vai ter ali também outros personagens secundários e uma cachorrinha maravilhosa. Então fica aqui a sugestão pra vocês, se você gosta desse tipo de livro que vai ter, sabe, uma mensagem por trás da leitura tranquila, fofa e despretensiosa que você vai fazer. Então
então fica aqui a minha forte sugestão. Janeiro foi o mês de eu perder o medo de ler Tolkien e eu li O Hobbit. Já tem vídeo aqui no canal sobre essa experiência de leitura, o link vai estar aqui embaixo. Gente, assim, eu fui completamente fisgada por O Hobbit, eu gostei muito, muito, muito dessa leitura. Eu tava esperando ter uma experiência um pouco mais difícil de leitura, mas na verdade foi completamente o oposto. Eu, assim, me apaixonei pelo Bilbo, que é o protagonista, e por todas as aventuras e situações que eles vão viver aqui ao longo deste livro. Para quem não conhece, O Hobbit faz parte do universo de O Senhor dos Anéis. Essa história se passa coisa de 60 anos antes, né, das histórias de O Senhor dos Anéis. E esse livro aqui foi um livro que o autor escreveu, que, assim, foi uma história que ele inventou para contar pros filhos. E ele acabou, né, escrevendo tudo porque, segundo as membros lá aqui do canal, que são inclusive as pessoas que organizaram essa leitura conjunta, elas estavam me explicando que toda vez que ele ia contar a história pros filhos, alguma coisa saía diferente, né, quando ele ia tirando da cabeça. E daí eles ficavam questionando, e daí por causa disso o autor resolveu escrever a história. E por isso, justamente, ele tem um teor bastante, uma narrativa bem infantil, assim, sabe? Bem como se estivesse narrando mesmo uma história pra uma criança. Então é muito gostoso, muito lúdico. E, assim, uma aventura incrível. Eu já falei, então, tudo que eu achava, né, sobre o Hobbit lá no vídeo específico. Então, deixo aqui a sugestão pra você, que você vai lá assistir. Não tem spoiler nem nada. Mas tem uma coisa que eu esqueci de comentar lá naquele vídeo, que eu, inclusive, comentei lá no grupo da leitura conjunta, que foi, assim, a única coisa que me incomodou nesse livro é que é uma história muito masculina. Tipo, você não tem uma personagem feminina, tá? É assim, é muito, muito, muito masculino. Então a gente tem ali o Hobbit, a gente tem o Gandalf, né, que é o mago, a gente tem todos os anões, que são acho que 13 anões no total. Então, assim, a gente não tem muitas presenças femininas nessa história. Então eu poderia dizer que o que me incomodou na história mesmo foi essa forte presença masculina na história. Eu senti falta de ter mais presença feminina mesmo. Mas aí estavam falando lá que no Senhor dos Anéis a gente tem uma protagonista lá que é super, né, fortona, e eu já até sei quem é porque eu já assisti aos filmes, mas sei lá, meio que me decepcionou isso nesse livro, porque assim, eu não quero ter que ler O Senhor dos Anéis pra daí eu ter contato com uma personagem que é uma mulher forte, sabe? Eu esperava ver isso, né, mais facilmente nos livros do autor, mas assim, eu também fico muito me questionando, sabe? O tempo que o livro foi escrito, por quem ele foi escrito. Então, assim, não digo isso pra passar pano, né, pro autor, mas assim, é o tipo de questionamento que a gente tem hoje, né, que não existia na época. Então, é isso, gente. Amei o livro. Bilbo se tornou um dos meus personagens favoritos. Se você ainda não leu Hobbit, leia. Assim, não tem dificuldade nenhuma. E eu te convenci disso lá na resenha, então vai lá assistir. Eu li uma fantasia nacional a convite da autora, que já saiu resenha aqui no canal. Se chama O Reino dos Mares do Sul. E esse livro, como eu falei, então, uma fantasia que vai trabalhar temáticas do folclore brasileiro. A gente tem esse reino dos mares do sul, prestem bem atenção, com características naturais, assim, que lembram muito o Brasil. Nada é muito explícito, assim, né, que vá dizer pra gente, não, este lugar é o Brasil. Mas a autora vai, sabe, dando dicas, digamos assim, né, não só da natureza, mas também da organização política, social desse país, né, desse reino, que lembra muito a gente o Brasil. E a autora vai trabalhar ao longo da sua fantasia, né, do seu universo criado, muitas críticas à nossa organização social, a forma como a gente lida, né, no cotidiano uns com os outros. Dentro dessa fantasia, a autora criou uma espécie de poder que as pessoas têm. É uma espécie de luz cinza, sabe? Ela é uma energia que as pessoas retiram das águas, já que, né, é um país, né, um reino com muitas águas, então as pessoas meio que extraem a energia das águas e é uma energia cinza que ajuda elas a se proteger de uns pássaros, sabe? Umas criaturas que voam e que soltam fogo. Então, eles são constantemente ameaçados por essas criaturas e essa energia é uma forma de eles se protegerem e tal, de se manterem completamente protegidos sempre desses animais. Só que a gente tem um rei que ele meio que cobra uma espécie de taxa, digamos assim, em formato de energia. Então, toda a energia que as pessoas retiram da natureza, uma parte elas precisam enviar para o rei, porque a ideia é que ele vai pegar toda essa energia, administrar essa energia, e daí ele vai proteger mais o povo, sabe? Só que a gente vê ali ao longo da história que não é bem isso que acontece. O rei diz que vai fazer isso, mas ele na verdade não faz. Ele tem um plano
próprio, de absorver o máximo de energia possível para poder se tornar uma pessoa, né, um ser, na verdade, super poderoso. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro ser ali que emite uma espécie de luz dourada, que tem muito mais poder contra essas aves do que essa luz cinza. Então tem uma espécie de mitologia envolvendo esse ser, que ninguém sabe muito bem o que é. E a gente tem a protagonista, que é a Yara, que é uma empregada ali do reino, né? Ela trabalha diretamente com os filhos do rei, servindo, ajudando na cozinha, já que a mãe dela é a cozinheira, então ela tá participando ali do reinado. E ela vai ser uma figura de muita importância, né, pro combate, tanto a essas feras, quanto ao governo corrupto deste reinado. Então a gente tem aí muitas críticas também envolvendo a forma como essa energia funciona, né, essa energia cinza. Porque para as pessoas emitirem essa energia cinza que elas acumularam, né, para elas colocarem isso pra fora, elas precisam desenvolver pensamentos de proteção pra elas mesmas, sabe? Uma coisa bem egoísta, assim, bem individualista. Enquanto a energia dourada, ela é mais coletivista, então ela tem mais poder contra esses seres. Uma fantasia, gente, muito complexa, com muitos elementos, assim, que fica aqui a sugestão pra vocês, inclusive tá de graça no Kindle. O link da resenha vai estar aqui embaixo e também pra compra. Confere lá, coloca aí no seu Kindle, leia quando você puder, eu acho que você não vai se arrepender. Outro livro também nacional que eu li esse mês foi O Viúvo de Dover. E, gente, esse livro, assim, eu até comentei com vocês lá nos stories enquanto eu tava lendo, porque, assim, foi uma sucessão de surpresas que aconteceram pra mim dentro dessa história. A gente tem a história de uma protagonista que é a Catherine, um livro que vai se passar na era vitoriana, lá na Inglaterra, e a Catherine, ela é filha de um visconde, se eu me lembro bem, que, assim, as finanças não vão bem, ele tá completamente endividado e ela precisa, na verdade, salvar a família. E como que ela vai fazer isso? Se casando com um homem muito rico. Ela já tem ali o noivo, que ela não quer se casar, enfim, é um homem muito mais velho do que ela causa repulsa nela, enfim, ela não quer se casar com esse cara. Mas, ao mesmo tempo, ela tem essa espécie de obrigação moral, entre aspas, digamos assim, de suprir a família, né, de ajudar a família. Então, tudo vai mudar num baile, quando ela vai conhecer este homem, né, que é o viúvo de Dover, que se chama Handeston. Ela vai se aproximar dele e ela vai meio que dar uma emboscada nesse cara, que faz com que ele não tem outra opção que não seja casar com ela. Então sim, a gente tem uma protagonista muito, muito ardilosa. Ela é completamente ardilosa em tudo que ela faz. E a história já começou a me ganhar por aí, né, porque ela é uma protagonista assim, que planeja tudo. E o Handeston, por outro lado, ele é uma criatura sobrenatural, ele é uma espécie de vilão. Então a gente tem aí esses dois personagens que são antagonistas, que não tem um mocinho, sabe? Nessa história não tem um mocinho, tem dois personagens ali, um pior do que o outro. E me surpreendeu muito a personalidade dessa protagonista, porque ela realmente pensou em tudo. Ao longo da história, então, a gente vai ter também desenvolvimento dessa parte mais sobrenatural ali envolvendo o Handeston, ao mesmo tempo que a gente vai tendo a introdução de figuras históricas, de situações históricas, que assim, a autora costurou tudo dentro da trama e que ficou de uma forma muito criativa e muito bem desenvolvida. Então eu gostei bastante desse teor da história. A única coisa que pra mim não deu tão certo assim foi o final do livro mesmo, porque pra mim, eu fiquei com a impressão de que foi tudo acontecendo muito corrido, sabe? Em alguns momentos ali pro final da história ficou até meio confuso pra mim, eu entendendo, sabe, o que a autora tava criando, fazendo ali com o que ela vinha desenvolvendo no final. Mas foi uma leitura muito proveitosa. Eu amei demais a personagem da Catherine, apesar de todos os erros e acertos dela, ela me conquistou, sabe? Aquela personagem que me cativou. Vou deixar o link aqui embaixo pra aquisição do livro. Se eu me lembro bem, ele ainda tá disponível no Kindle Unlimited, então vai lá conferir. Depois eu li As Crônicas das Sombras, da Frances Hardinge. Ele tem essa capa, gente, olha, que é a coisa mais linda. Toda vez que eu aparecia em uma live de leitura, lendo esse livro, as pessoas falavam, nossa senhora, que livro lindo. Maravilhoso, lindíssimo, e a história também é muito surpreendente. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando sobre os livros que eu mais gostei de ler do selo Dark Love, da Dark Side Books, o link vai estar aqui embaixo. E no começo daquele vídeo eu falo bastante sobre esse livro aqui, que foi a minha mais recente leitura concluída do selo, certo? Esse livro tem uma premissa muito diferente, assim, eu nunca tinha lido nada nesse sentido, que é uma espécie de fantasia que vai trabalhar o elemento da possessão. Sabe possessão que você vê em filme de terror? Só que aqui no caso não é trabalhado de uma forma como terror. A gente tem essa protagonista, que no começo do livro tem seus 12 anos mais ou menos, a Makepeace, e ela desde criança é muito sensível a ser possuída por espíritos. É basicamente isso. Só que ela vai descobrindo isso muito a duras penas, né? Muito sem entender o que tá acontecendo com ela.
em algum momento ali da vida ela vai acabar sendo mandada para a família do pai, né? A família do pai vai acolher ela e ela vai descobrir mais sobre essa herança biológica, ao mesmo tempo que ela descobre mais sobre essa família do pai dela, que assim, são de pessoas completamente esquisitas, assim. A gente vai entendendo qual que é o real plano deles para manter a Makepeace ali, já que ela é uma espécie de receptáculo, digamos assim, para espíritos antepassados da sua família. Então tem toda uma estratégia aí, né, em manter a Makepeace próxima. Mas ao mesmo tempo a gente vai tendo aqui de pano de fundo o desenvolvimento, na verdade assim, a explosão e o desenvolvimento de uma guerra civil que aconteceu lá na Inglaterra no século XVII, se eu me lembro bem, que é quando se passa a história. É uma guerra que aconteceu entre os membros do parlamento e o rei, então a gente vai ver toda essa tensão política, né, sendo desenvolvida ao longo da história, ao mesmo tempo que a gente vai entendendo qual que é a participação da família ali, né, do pai da Makepeace dentro de tudo isso, e a gente também vai acompanhando ela tentando, sabe, se salvar de tudo isso que tá acontecendo, se desvencilhar daquele espaço onde ela tá enfiada, né, metida. Então assim, é uma história que tem muitas camadas e eu gostei muito de como a autora costurou todas elas e trabalhou essa temática que eu nunca tive, né, contato antes. Confesso que em alguns momentos a leitura ficou um tanto quanto arrastada, alguns momentos da leitura em que eu não tava lendo com tanta fluidez quanto em outros, mas ainda assim foi uma leitura que eu aproveitei bastante. Fica aqui a sugestão pra você também, que além de tudo, gente, o livro é lindo, né, não? Por fim, então, o último livro que eu li nesse mês de janeiro, que eu inclusive terminei hoje de manhã, foi o As Confusões de C.S. Lewis. Quando esse vídeo aqui for ao ar, muito provavelmente já vai ter a resenha deste livro, que eu inclusive vou gravar logo em seguida. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem. O livro está disponível no Kindle Unlimited e é uma comédia, gente, uma espécie de comédia romântica. A gente tem como protagonista a C.S. Lewis, que foi proibida de entrar numa festa de carnaval que o irmão dela fez. Ela sempre foi uma moça que se sentia muito oprimida, digamos assim, pelo tratamento do irmão, sabe? Porque ela se sente uma mulher independente, que não precisa ter o irmão, sabe, aparando ela em tudo, mas ela tem esse irmão super protetor que proibiu ela de entrar na festa. Ele falou, você não entra. Só que aí ela arruma um jeito de entrar de penetra. Ela vai fantasiada, todo mundo tá fantasiado, né? Porque o objetivo da festa é esse, estar todas as pessoas fantasiadas, e é nessa noite que ela vai acabar se envolvendo com um dos amigos dele, e 9 meses depois ela está dando à luz a uma criança cujo pai, a identidade é desconhecida. Ela só sabe que é o Batman porque foi o cara que ficou com ela lá na festa de carnaval. E agora, 1 ano e meio depois, ela tá com seu bebezinho no colo, o Benício, muito fofinho, e assim, ela não sabe quem é o pai da criança, ela tá ali tentando descobrir, né, quem é o pai da criança, e ao mesmo tempo ela tem o irmão que tá pegando no pé dela com relação a isso, e ela vai ali, né, ao longo da leitura tentar descobrir quem é, né, qual é a paternidade do pai dela, gente. Essa é a grande confusão que C.S. Lewis se mete, só que ao longo do livro ali a gente vai acompanhando outras também, que vão surgindo ao longo da história. Foi um livro muito divertido, também super rapidinho de ler, gente, tá no Kindle Unlimited, então assim, eu fui lendo pelo Kindle, não senti o tempo passado, só fui assim, ó, passando as páginas pro lado, quando eu vi eu já tinha acabado o livro. Uma ressalva que eu dei só com relação a algo que eu não gostei muito, né, foi mais pro final do livro mesmo, porque a autora traz ali ao longo da trama um suspense, né, que surge ali com relação à vida da C.S. Lewis. E daí lá no final, quando isso foi resolvido, achei que foi resolvido meio que sem muita conexão, sabe? Poderia ter sido melhor desenvolvida essa questão do suspense pra gente ter, né, um desfecho bem mais coerente com o que vinha acontecendo até então. Mas fora isso, com relação ao romance, com relação à comédia, com relação à escrita da autora, né, que eu já conhecia de outros livros, tudo isso me agradou bastante, então fica aqui também a sugestão pra vocês se você gosta deste tipo de livro. E agora, por fim, eu quero conversar com vocês sobre a leitura que eu comecei em janeiro e que continuarei em fevereiro, que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E nossa, tá bem estourado isso aqui, então vocês não estão vendo direito. Essa aqui é a leitura de janeiro e fevereiro com o Clube de Membras. A gente resolveu ler esse livro aqui em 2 meses, porque estávamos com medo de ser uma leitura mais arrastada e também porque quase todas nós nos enfiamos em várias leituras conjuntas. Então assim, vamos botar em 2 meses que a gente lê, né, dissolve isso daí, vai lendo aos poucos. De minha opinião, o livro é muito fluido, tá sendo muito fluido pra mim, e eu não tô sentindo tanta dificuldade assim com relação aos nomes dos personagens, que são muitos. Pra não dizer que eu não estou sentindo nenhuma dificuldade, agora, na página 168, que é onde eu tô começando a sentir dificuldade com relação aos nomes de alguns personagens, né, porque os nomes dos personagens meio que vão se repetindo conforme crianças vão nascendo, sabe? O nome do pai que passa pro filho, e daí o neto que vai
ser em homenagem ao avô, ao tio e tal, então a gente tem muitas conexões, assim, né, muitas relações de nomes uns com os outros, mas eu pego pra ler esse livro, gente, assim, eu não sinto o tempo passar. Quando eu vejo, eu já li 50 páginas e eu só pisquei, entendeu? Então tá sendo uma leitura muito fluida pra mim. E depois que eu finalizar, então, eu comento com vocês o que foi que eu achei a respeito de toda a história. E esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você ficou interessado por alguns deles. Eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero agradecer aos membros do canal por todo o apoio, por serem tão incríveis comigo, galera. Muito, muito, muito obrigada por tudo mesmo, de todo o coração. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto com mais dicas de livro pra vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!